Paz do Senhor, bom dia, Deus abençoe seu dia. Eu sou a pastora Márcia Carvalho e nós estamos aqui em mais um Momento Delas. E o Momento Delas de hoje nós vamos falar sobre Axa, a noiva sábia. Muitas pessoas não conhecem a história dela, é uma história bem pequena, está registrada na Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo 8, no capítulo 3, do versículo 8 ao 11. A história de Axa tem uma importância muito grande, apesar dela ser muito curta. Ela nos ensina coisas que nós podemos e devemos colocar em prática. A história de Axa começa quando ela já está na idade de se casar. E seu pai, Caleb, que está em uma eminente guerra, diz: quem destruir Queriate-Zafé vai tomar a minha filha Axa por mulher. Ou seja, ele prometeu a Axa a casamento, aquele que conseguisse derrotar um inimigo. Pois bem, Otiniel conseguiu derrotar e esse se tornou noivo de Axa. Então Caleb dá a Axa terras, mas talvez Caleb não tenha avaliado muito bem a terra e ela soube que a terra não produzia, era terra seca. Então ela fala com seu marido e insiste com ele que ele vá falar com seu pai sobre as terras. E ele não vai, então ela vai. Quando ela se aproxima de Caleb, ela pega um jumento e vai até onde o pai está. Quando ela se aproxima, Caleb pergunta: o que deseja? Aí ela diz assim: o Senhor me deu um presente, mas me deste terra seca. Dai-me também fontes de água. Então ele lhe deu fontes de água. O pai dela entendeu o pedido dela e deu para ela fontes de água inferiores e superiores. Nessa breve história, nós encontramos uma noiva que sem se conformar com uma vida de miséria, e também como uma mulher interessada no bem-estar da sua família, ela convenceu seu marido da necessidade de algo a mais do que apenas um pedaço de terra seca e deserta dado pelo pai. Apesar de Axa ter tido esse discernimento para lidar com essa situação, ela não assumiu essa responsabilidade sozinha. Ela respeitou seu marido, pediu-lhe que fosse falar com seu pai sobre o assunto e, por alguma razão desconhecida, ele esteve relutante ao pedido dela. Mas como filha amada, prestes a deixar a casa do pai, ela tomou a liberdade de solicitar ao pai dela o que ela realmente desejava. Caleb reconheceu o pedido da sua filha, pois era justo, e deu a ela o que ela estava pedindo, como ela precisava. Veja bem, ao dar-lhe fontes de água, estava incluído também os campos aonde as fontes de água estavam. O seu pai não somente lhe deu as fontes em locais altos, mas também em locais baixos. Então eu quero te fazer pensar comigo agora sobre as bênçãos espirituais, as fontes superiores e as fontes inferiores que Caleb deu à sua filha. Elas são usadas como exemplos de ricas bênçãos que Deus tem e derrama sobre nós. Nosso Pai Celestial nos promete conceder os desejos do nosso coração. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos, ora, ou pensamos, conforme o seu poder que ele opera em nós. A provisão de Deus é inesgotável e ele tem prazer em abençoar os seus filhos, em nos ver felizes. E como seus filhos, nós precisamos aprender que podemos nos achegar a ele de forma corajosa em oração e apresentar as nossas necessidades, os nossos desejos. A Bíblia nos apresenta alguns versículos para nos lembrar da generosidade e da provisão de Deus para as nossas vidas. É muito importante nós entendermos que Deus é Deus de provisão. Deus tem prazer em nos abençoar.
Talvez você esteja preocupada no dia de hoje por alguma necessidade da sua família. Acredito que a história de Axa está incluída na Bíblia para nos lembrar como é forte o amor do pai. Caleb deu à sua filha o que ela pedia, e mais ainda. Do mesmo modo, Deus também se preocupa conosco. Ele não se agrada do nosso sofrimento, das nossas vidas tristes, Ele não tem prazer nessas coisas. Deus tem prazer em te abençoar. Lembre-se, Salmo 66:18 diz assim: se o seu coração contempla a vaidade, o Senhor não me teria dado ouvido. Deus tem prazer em nos abençoar, mas tem algumas regrinhas para Ele nos abençoar. E a primeira coisa é a vaidade. Nós devemos ter um coração limpo diante de Deus. Um coração limpo diante de Deus para colocar para Ele aquilo que nós necessitamos, aquilo que realmente nós precisamos. Então, se apresente diante de Deus sem nenhum orgulho, sem nenhuma vaidade. Coloque para Ele a sua necessidade. A Bíblia vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados e oramos com o nosso coração limpo e o motivo do pedido for justo, Deus sempre vai fazer aquilo que nós precisamos. Ele ouvirá a oração do nosso coração e Ele vai responder. Faça hoje uma lista das coisas que você já recebeu e seja grato. Faz uma lista. Coloque aí o que você recebeu nos últimos 30, 60 dias da parte de Deus e seja grato. Coloque também, faça uma lista também das coisas que você precisa e apresenta diante de Deus a sua necessidade. Experimenta fazer isso, uma lista de gratidão e uma lista de necessidade. Inclua essa lista nas suas orações. Se você é casada, chame o seu marido para orar tanto pela lista de gratidão quanto pela lista de necessidade. A Axa nos ensina que temos acesso ao nosso Pai. Ela nos ensina que Ele nos ouve e responde. Você vai se surpreender ao ver o quanto o Senhor já fez na tua vida e a partir de agora verá o quanto Ele fará na tua vida. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não tenha medo, seja íntima dele, seja sábia. Coloque as necessidades da sua família diante do Deus a quem você serve. Deus te abençoe, uma ótima semana para você.